A Bola Não Para está no ar para você que acompanha no meu canal no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Vamos falar de Palmeiras. E é importante a gente falar um momento decisivo aí na parte política do clube, né? O Palmeiras está brigando pelo título, não tá fácil, mas vamos falar do momento também político do clube, até porque tá chegando, hein? Dia 24, a eleição para a presidência do Palmeiras. Desta vez a oposição tem candidato, né? Um cenário diferente dos últimos anos, né? A gente não tinha visto isso já na reeleição do Gagliotti, também agora com a Leila Pereira, né? A gente agora com a Leila Pereira não teve o candidato de oposição, agora tem, e a gente está vendo alguns cenários diferentes, inclusive inéditos, vividos aí na parte do clube, nessa parte política. A gente sabe, tem muito torcedor que fala, mas o que isso me importa? Isso importa bastante, mesmo você não sendo sócio do Palmeiras, é uma influência direta, né? A gestão no futebol e também na parte social para aquele que é sócio do clube e também pode aproveitar ou não, ou quer aí uma melhoria do clube na parte social. Eu estou mais uma vez com o Zé Aparecido, que é conselheiro do Palmeiras, já participou aqui da Bola Não Para a gente falar desses temas importantes aí. Zé, prazer falar com você. Quero que você fale um pouquinho, como você tem visto esse cenário político peculiar? Nós estamos vendo coisas que na história do Palmeiras, em disputas políticas, está certo que a Assembleia Geral de Sócios é algo recente no clube, né? Mas assim, a gente está vendo cenários nunca antes visto aí na história política do Palmeiras. Um grande abraço. Bom dia, Fred. Bom demais voltar aqui, falar com você, passar um pouquinho aí de informação que eu puder ajudar para esclarecer aí as pessoas, né, para tentar entender o que acontece do Palmeiras. Eu acho que essa sua fala inicial é muito, muito importante. A gente tem que ter noção do que o que acontece dentro do clube repercute no futebol. Tá? Você que é palmeirense e realmente quer saber só do futebol, e assim, a grande maioria dos milhões de palmeirenses não quer saber de fato da piscina, não quer saber de fato do que acontece dentro do clube, não tem noção de como isso repercute na estrutura que vai no fim do dia gerar o resultado que é o desempenho esportivo no campo. Tudo é um ecossistema, tudo se relaciona, não tenho dúvida disso. Nós estamos trabalhando isso agora. É uma eleição direta, né, pelos sócios, e aí a gente está tendo no Palmeiras, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tem vários aspectos para comentar, que o Palmeiras, ele, para o bem e para o mal, ele é o Brasil, né? Ele repercute no universo muito pequenininho, ali no seu microcosmo, o que é esse país. E a gente está vivendo uma série de questões que acontecem no Brasil e que agora a gente tem a oportunidade de ver dentro do clube, ali, escancarado, nas nossas vistas, processos que são inacreditavelmente lamentáveis. E nós estamos aqui, é questão de denunciar, é questão de afirmar, é questão de contar para vocês o que está acontecendo. E, assim, a avaliação sobre o que representa isso para cada pessoa, é claro que varia, cada pessoa tem o seu conjunto de ideias, as suas percepções do que são coisas certas e erradas, mas eu não tenho dúvida que quem está do lado certo, quem está lutando pela justiça, quem está lutando pelo que é bom, vai se identificar com o que nós vamos comentar aqui hoje. Não tenho a menor dúvida disso, Fred. E até aproveitando, né, Zé, porque assim, até o filtro, né, se a gente pode falar assim, até o filtro tava tudo meio que tranquilo, uma manifestação ou outra da situação, o Savério pela oposição a ele, sim, tendo que se manifestar, mostrando que ele é o candidato, né, e é natural e normal, ele tem que buscar realmente a mídia para se apresentar. Até ali parecia mais tranquilo, com algumas coisinhas ou outras, né? Questões que já eram discutidas antes mesmo dessa proximidade de eleição, conflito de interesses, avião, Arena Barueri, né? Patrocínio de camisa. Mas agora deflagrada mesmo que o filtro, né? Depois, pós-filtro, Savério, Leila ou Savério, as coisas começaram a ficar mais escancaradas, né? E no sentido assim, porque eu me apego muito ao que as pessoas falam, eu acho que a gente vira refém das palavras, dependendo do que a gente fala. E a presidente Leila Pereira sempre disse que ela não era adepta da velha política, e que a velha política não teria vez no Palmeiras. E o que a gente está percebendo pelos atos aí, né, feitos nos últimos tempos, a velha política continua no Palmeiras, não é verdade, Zé Aparecido? Continua, e a Leila Pereira é uma representante muito digna
de tudo que de pior já foi estabelecido na política palmeirense. Eu vou contar para você só uma coisa. Primeiro, um comentário inicial sobre a questão do filtro pós-filtro. Não é normal que isso acontecesse, porque antes do filtro, a discussão toda era uma discussão ainda entre conselheiros e uma discussão muito mais de pressões internas dos órgãos da instituição. Mas lá já tinha o massacre contra a oposição, a incapacidade da gestão de ouvir os conselheiros, qualquer tipo de requerimento, de pedido, era imediatamente taxado como obstrução, como tentativa de destruir a gestão do clube, coisa que absolutamente não é verdade. Né? Hoje eu estou assim, muito emocionado, sabe? Que essas coisas estão caminhando para tão perto da eleição. É uma besteira você não chamar a oposição para falar. Você tem que ter perto de você pessoas que não concordam com você. Se você não tiver isso, você que é um dirigente, você está condenado a ter um cordão de puxa-saco ao seu redor que vai te levar para uma condição de estagnação. Você vai piorar, não só como pessoa, mas também como dirigente. Enquanto estava ali na época antes do filtro, essa condição ela ficava evidenciada, mas num círculo menor. Agora que passou o filtro, que a comunicação tem que ser com os sócios, o jogo está mais aberto. E os sócios estão vendo. E eu já vou falar disso também. Mas a velha política da Leila. A Leila é o seguinte, a Leila entrou no clube por intermédio de uma carta assinada pelo presidente Mustafa Contursi. Eu sempre falo isso, eu fui o único conselheiro que foi à tribuna e discursou contra a filiação da Leila. Eu fui defender o parecer dos diretores jurídicos da época do Paulo Nobre, que eram o Guilherme, que está com a gente hoje, e o Alexandre Zanota, que acabou vice-presidente da Leila. Eu defendi o parecer do jurídico e mostrei muito claramente que aquela cartinha que o presidente Mustafa Contursi tinha feito não era suficiente, não era nada, na verdade, capaz de comprovar a associação da Leila. A Leila, por intermédio da sua força econômica, do grupo que ela integra, ela, de certa forma, compôs uma maioria, ameaçou, né? Vou sair do Palmeiras, aquelas coisas todas que ela sempre faz. Não fez uma vez, não fez 2 vezes, fez 10 vezes. Ameaça até hoje, né? Até com umas besteiras sem tamanho, tipo, se eu sair o time cai, né? As ideias, assim, ela ouve muito as vozes da cabeça dela, aparentemente. E assim, discursamos contra, falamos contra, o conselho colocou para dentro com uma carta falsa. Falsa não, a carta era verdadeira, mas o conteúdo não era verdadeiro, sabemos disso, mas o conselho aprovou. O conselho aprovou. Então agora ela é sócia. A partir daí, o próximo ponto era mudar o estatuto para possibilitar ela ser novamente elegível, né, à presidência. Né, houve uma alteração estatutária que permitiu que o presidente Maurício Gagliotti ampliasse o mandato em curso. Ele estava e foi ampliado o mandato, para que no tempo acabasse o prazo mínimo necessário para a Leila ser candidata fosse atendido. Sim. Novamente uma composição enorme, uma mudança de estatuto, uma campanha gigantesca, né? Ali já mostrou onde estava entrando o pezinho, né? As pizzas, as brindes, a captação de sufrágio. Camarote, viagens, avião. Viagem, e alterou o estatuto. Isso para mim, isso aí é mais velho que lá para frente. Isso é o Brasil, tá? No sentido ruim. O Brasil tem coisas ótimas, eu amo meu país. Mas, assim, essa captação de sufrágio, essa captura do eleitor por intermédio de benefício, eu vou falar, isso aí é mais antigo que andar para frente. E é o seguinte, isso é a velha política. Isso é a cara da velha política. E é o que ela representa em termos de postura. Esmagar a oposição, não dialogar. Não existe o menor espaço para discussão no Palmeiras. Sabemos disso. E isso tem sido uma prática de toda a gestão dela. Por mais que ela fale em modernização, em atualização, não é isso que acontece na prática. Sabe, a Leila, ela tem essa visão, eu não sei se ela acredita nisso que ela fala ou se ela só trabalha esse público externo, mas essa visão dela é distorcida da realidade, né? Eu não quero aqui, eu já faço um ponto aqui, né? Porque eu estou falando com bastante contundência. Eu estou falando da pessoa, não estou criticando a pessoa, estou criticando a gestão, tá? A gestão, tudo bem? Não é a pessoa, não sei nada da vida particular da Leila, não me interessa. Estou falando da gestão dela frente ao Palmeiras. E assim,
todo esse aspecto, né? Quando aquela condição, olha que coisa maravilhosa, né? A Crefisa, né? Ela vinha, por intermédio da sua presidente, vinha a público para dizer que estava contratando jogadores para o Palmeiras, e aquilo não era um empréstimo, aquilo era um apoio ao Palmeiras. E aí, um belo dia, ela exige que o Palmeiras adeque e aceite uma dívida milionária a partir dessa condição. E o Palmeiras aceita, né? Por intermédio de uma pressão gigantesca, vou sair, vou para o Flamengo, vou para não sei onde. Ela falava isso abertamente, né? Assim como hoje ela flerta com o Vasco da Gama, né? A Crefisa, né? Traz o time do Grêmio no avião que não pode ser alugado, então ela doou a viagem para o time do Grêmio. Enfim, todas essas coisas, isso é a velha política em pura exposição. Então, assim, a velha política está aí. A velha política está cada vez mais presente e lamento muito que muitos dos meus colegas conselheiros não consigam enxergar que, aderindo a essa velha política, estão prejudicando o Palmeiras, porque estão prejudicando o Palmeiras. A solução para isso não é boa. A solução para isso é ruim. O clube está piorando em termos institucionais todos os dias. E Zé, até aproveitando sobre isso, porque eu percebo, assim, eu particularmente, eu cubro o Palmeiras há muitos anos, e eu sei que tem gente que fica emocionada de ter a carteirinha de conselheiro, né? O cara mostrar pro seu meio, para as pessoas, olha, eu sou conselheiro, né? Claro, é importante no meio Palmeiras, mas no meio sociedade, se tem uma carteirinha de conselho, você não vai no mercado e mostra a carteirinha de conselho e paga as compras. Não é desse jeito. Não é, você não mostra a carteirinha do conselho e paga meia no cinema. Não tem essa mudança. Mas tem gente que fica feliz de ter a carteirinha de conselho para falar que é diretor do clube, para falar que entra no camarote, para falar que viajou junto, para falar que teve no evento tal, né? Para falar que está próximo do poder. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque você está, vamos falar da oposição. A oposição normalmente está distante dessas benesses, né? Como que é isso, assim? Tem como... É óbvio, é uma questão moral, muito mais do que uma questão, né, ideológica, uma questão moral. Mas, às vezes, a gente percebe que a pessoa sabe de tudo isso, mas aceita tudo isso por estar próximo do poder. Então, ou seja, não se constrange em estar em um camarote toda vez, não se constrange de pegar um avião na carona de um avião, na carona de um ônibus, numa concentração, visitar o clube, estar próximo ao poder. Como que é isso? Porque a gente percebe que, antes mesmo do sócio, que ela está fazendo esse movimento também, né? Com o último evento que teve no restaurante do clube, né? Com os sócios, ela fez muito isso com o conselho, né? Porque a gente já citou aí pizzas, viagens para jogos, avião, né? Mimos, né? Presentes para aqueles que estão próximos, né? Como que é isso? Como que você vê essa condição, Zé? Olha, Fred, assim, eu me orgulho de ser conselheiro do Palmeiras, porque é uma missão, né? Eu estou conselheiro do Palmeiras, né? Minha trajetória de vida, eu sou palmeirense desde sempre, e poder contribuir com o Palmeiras é um sonho, é um ideal que se realiza, é uma coisa que eu vou levar para a vida, para o resto da minha vida, e enquanto eu puder trabalhar pelo clube, eu vou poder ter a honra de ser conselheiro e vou tentar fazer isso. Agora, é claro que isso afeta as pessoas de uma forma diferente, né? Tem muita gente, a gente sabe disso, eu não quero aqui individualizar, não é o caso, falar o fulano ou ciclano, mas que transforma essa condição numa vaidade incontrolável. O momento de ser conselheiro é o momento de auxiliar o clube na sua função institucional e não de usufruir dos benefícios do clube. Essa é a visão que eu tenho. E muita gente não enxerga assim, enxerga como isso que você narrou, né? Uma condição de estar perto do poder e usufruir de benefícios, de condições, do acesso ao camarote, do acesso ao avião, do acesso à pizza, como se isso fosse a recompensa ou o prêmio pelo conselho, né? O prêmio pelo conselho é trabalhar pelo Palmeiras. E isso é um outro ponto, né? Linkando aqui já uma ideia, né? A pessoa se elege conselheira e hoje nós temos algo como 160
conselheiros que são diretores do clube. O diretor, eu não estou dizendo que não pode ter conselheiro-diretor, eu fui conselheiro-diretor, mas tem que ter um limite para isso. Você tem que ter um número mínimo. Hoje eu até penso que o conselheiro deveria se licenciar do cargo, porque, sem dúvida alguma, ele perde independência na sua função. Sua principal função, a principal função do conselheiro é fiscalizar os negócios do clube e atuar com independência pelo bem do clube. Quando você está ligado de uma forma tão íntima com a diretoria, como é no cargo de diretor, você perde a sua independência. Você perde a sua independência. Eu me lembro, e aqui eu vou contar só uma pequena passagem, não é porque eu sou melhor que ninguém, mas é só como agir na minha cabeça. Eu sou meio xarope nesse ponto, então eu estou contando para você como é que é o negócio. Eu era diretor de sindicância do Paulo Nobre, né, logo começou a gestão do Paulo Nobre. Aliás, só ressaltando mais uma falácia, né? Essa minha camisa aqui, ó, é a camisa do centenário. Se você olhar aqui, não está escrito Crefisa aqui não, viu? Não está escrito Crefisa aqui não. O Palmeiras estava num buraco sem fundo. As chaves que viraram o Palmeiras foram duas. Allianz Parque e Paulo de Almeida Nobre. Depois disso, era fácil aderir. Tá? Só deixando isso claro. Só deixando isso claro. Voltando aqui. Eu era diretor de sindicância do Paulo Nobre. Eu integrava um grupo chamado Confraria Palestrina. A gente chegou a ter 5 conselheiros, depois esse grupo foi dinamitado pela gestão, são histórias. Mas, enfim, e teve uma votação para o conselheiro vitalício. E a gente não votava em conselheiro vitalício, né, porque a gente entendia que feria a representação democrática. O vitalício ele é uma fotografia do momento, isso tem que ser limitado, não pode ser. O sócio tem que eleger os conselheiros e a vontade atual dos sócios. É uma ideia, é uma noção, um princípio que a gente tem. E o Paulo era presidente na época e ele tinha indicado candidatos a vitalício, e ele veio cobrar muito fortemente. Né? Não, vocês têm que votar, porque vocês são a diretoria. Eu falei, Paulo, entendi. Então, a partir de amanhã, eu não sou mais seu diretor. Porque eu não posso fazer isso. Eu vou apoiar o que você precisar, o seu trabalho está sendo fundamental para o Palmeiras, conta comigo nas votações, vamos discutir, vamos falar. Nós nunca deixamos de falar. Sempre estivemos juntos, sempre estivemos trabalhando, mas eu deixei de ser diretor. Se era esse o caso, deixo de ser diretor. Se é impossível o diretor pensar diferente, ok. Então, assim, são condições que estabelecem. O diretor que adere e a partir daí se cala, ele está, em certo grau, deixando de cumprir a sua função, o diretor, o conselheiro, né? Ele está, em certo grau, deixando de cumprir a sua função de conselheiro. Eu acho que as pessoas têm que repensar essa condição, tá? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas ideias, mas eu não tenho a menor dúvida que você perde qualidade na função de conselheiro ao se tornar diretor. E aí cada um tem que pensar o que isso significa para o seu eleitor, para quem confiou nele para ajudar a melhorar o Palmeiras. Tá? Não estou dizendo também que ser diretor seja desimportante, mas o cara pode ser diretor e não ser conselheiro. Tá tudo bem. E até sobre isso também, né, Zé, o número de assessores especiais da presidência. É algo gigantesco, não precisa de tudo isso e mostra que realmente é muito mais uma acomodação para agradar aqueles que apoiaram, né? E não que não existiram nas outras gestões, existiram, mas nesse número, eu não lembro de um número tão grande de assessores especiais da presidência. É muito assessor, né, José? Muito, assim, não tem função, não tem demanda, você não atende, sabe? É impossível, se ela despachasse todos os dias com todos os diretores e assessores, ela não ia fazer mais nada da vida. E ela tem muita coisa para fazer da vida, é uma pessoa ocupada, ela tem uma empresa gigantesca, o Palmeiras é um problemão gigantesco. Então, assim, não tem isso, isso é uma composição de maioria, né? Eu entrego aqui e você me devolve ali. Que é a cara da velha política, né? Assim, nossa, nova política, mas o que é isso, né? É isso que tá aí, ó. Assim, o que você fala, né? Outro dia ela subiu no conselho, citou Nietzsche, né? Tomara que ela leia Nietzsche, né? Quem sabe ela não lê. Mas ela falou, vocês são capazes de suportar a verdade? A verdade é essa. A verdade não é o que você diz, a verdade são os seus atos, tá? E aí você vai lá na filosofia
Bom, enfim, não vou falar disso aqui, não vou mergulhar nessa história. Mas o fato é o seguinte: o que você fala é uma coisa, mas o que você é são os seus atos. Né? Isso serve para a vida, né? Não é isso a vida? E eu cito às vezes também, assim, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Até em outros temas, referente ao Palmeiras da questão das mulheres, né? Porque ela fala isso, por exemplo, ela gosta de falar que a gente tem que ter mais mulheres na imprensa, tem que ter mesmo. E cobrar nas coletivas, que tá faltando mulher, não tem mulher aqui, nas redações ninguém chama, não sei o quê. Aí você vai ver, por exemplo, na coletiva só de mulheres, nenhuma das duas vistas estavam presentes. Da assessoria de imprensa do Palmeiras tinha uma só, né, trabalhando. Então, assim, é muito fácil que eu digo, eu faço o que eu faço. Agora, a chapa formada para reeleição, só uma, das duas, uma, né? Então, assim, A, essas coisas também são complicadas, né? a última eleição para o Conselho Deliberativo, a chapa da situação não tinha mulheres. Sim, Tá? exatamente. Então, assim, esse é o papel da mulher? Esse é o papel da mulher? É, o discurso, a conveniência do discurso, né? Essa coisa que é muito claro, né? Eu acho que assim, a gente tem um limite, né? Cada um tem o seu limite, óbvio, né? Varia muito. Mas essa predisposição, né? De se você ser enganado o tempo todo, uma hora acaba, né? Você tá falando, mas o que você faz é diferente. Né? Você fala em transparência e você esconde tudo. Você fala da defesa dos direitos da mulher, da importância da participação da mulher, inegável, e você não atua nesse sentido. Então, assim, você me desculpa. O que está errado aí? É o que você está dizendo ou o que você está fazendo? Então, ó, vamos para o que vem acontecendo nas últimas horas aí, né? Primeiro que se colocou de uma sexta para um sábado um aviso lá no clube, na sede social. Atenção, associado. É expressamente proibida a entrada nas dependências do clube social com trajes e ou acessórios de qualquer torcida organizada, bem como de outros clubes de futebol nacionais e sul-americanos. Ou seja, ficou muito claro, não está escrito aqui, mas veladamente está muito claro. Foi a partir do momento do episódio onde a Mancha Alviverde foi proibida pelo Ministério Público de entrar nos estádios com as suas indumentárias, isso não quer dizer que eles não estão lá dentro. Eles só não estão com os uniformes, mas não foram proibidas as pessoas, foi proibido o CNPJ, não o CPF. Mas assim, você acaba colocando em posições que normalmente não são simpáticas e atinge, porque existe a crítica, a torcida organizada realmente pisa na bola, excede na violência, né? Não são todos, é verdade, não pode generalizar. E você fazendo isso, você está atingindo a todos. Você está atingindo aqueles que são palmeirenses, que também fazem parte de torcida organizada, mas são, antes de tudo, palmeirenses, né? Então, queria que você falasse um pouquinho essas tentativas de você, de alguma forma, afastar aqueles que um dia você precisou para se eleger, né? Tem até outro dia me falaram que estava uma placa lá na quadra da Mancha, né? É uma homenagem ao Leila Pereira e José Roberto Lamarca. A quadra tem o nome do casal. E até outro dia me disseram que estava lá ainda. E você precisou para ser eleita, né? Colocou a camisa da Mancha, um cachorro, acho que chamava Mancha, algo assim. Tudo voltado e organizado, e agora não pode nem estar com a camisa dentro do clube, Zé. Pois é. Sim, é nome de quadra mesmo, cachorro é na mancha, tudo. Enquanto foi conveniente, ela utilizou a torcida. Aliás, isso era uma coisa absolutamente. Se você enxergar a trajetória política, né, do casal, né, realmente eles fazem isso. Eles usam e na hora que não serve mais, descartam. A gente vai Mas falar sobre enfim, isso. A gente vai falar sobre isso. eu vou dizer uma coisa assim, como avisos prévios. Primeiro, quem pratica crime tem que ser punido, tá? Claro. Então, se o cara matou o sujeito, o cara tem que ir para cadeia. Se o cara praticou lesão corporal, aleijou a pessoa, esses caras têm que ser presos. Independentemente de ser integrante de torcida organizada, de você fazer isso sozinho. Não existe nenhum tipo de desculpa para uma condição como essa. Não existe tolerância para isso, matar uma pessoa por qualquer razão. Outro aviso, eu não sou da Mancha Verde. Nunca foi a torcida organizada. Eu acredito muito na importância da torcida organizada. Eu acredito muito que ela tem que viver independentemente do Palmeiras. Tá? Eu nunca conheço muita gente da Mancha, né? Tenho boas relações. Eu tenho uma visão sobre o papel da torcida na instituição, né? Que eu acho que cada um tem que ter o seu espaço. E quando a torcida opta por ingressar na gestão do clube,
um passo ruim, mas eu também não sou da Mancha, então não posso optar pela Mancha. Só observo e trabalho isso, mas também são observações laterais. O que eu acho importante dizer aqui presidência, e foi um ato unilateral, mais um ato unilateral da presidência, sem ouvir nenhum órgão do clube, enfim, uma decisão da presidência do clube, opta por proibir a entrada de pessoas com camisa de torcida organizada no clube. Ela está, na verdade, discriminando uma parcela gigante de torcedores e de sócios que são palmeirenses, sócios do Palmeiras, né, os palmeiristas, palestrinos, e querem usar a roupa que melhor lhe convém. É absolutamente impossível generalizar, né? A grande maioria, assim, como em toda a sociedade, a mancha verde é um recorte da sociedade, certo? Como em toda a sociedade, tem a grandíssima maioria de pessoas honestas, trabalhadores, gente de bem, e tem os caras que são vagabundo, tem os caras que são treta. Não é na mancha, é no mundo, tá? Sempre foi assim. Quando você impede que a pessoa coloque a sua camisa para circular dentro do clube que ela é sócia, você está praticando um ato autoritário, sem qualquer tipo de base em relação com o que você pretende fazer na gestão do clube. A gestão do clube é uma gestão de benefícios para os sócios, organização das atividades e, enfim, fruição de quem paga pelo clube, das coisas que o clube proporciona, tá? É uma intromissão que eu acho totalmente indevida na vida das pessoas. Primeiro que você não pode, obviamente, impedir de ninguém se associar a coisa alguma, né? Fora as organizações que a Constituição proíbe, né? A organização nazista, tal, a associação é livre e você pode se ligar a qualquer grupo que você ache interessante e que diga respeito ao que você gosta. Então, temos milhares de pessoas que querem ser de torcidas organizadas de futebol. Pagam sua mensalidade, frequentam as viagens, vão aos estádios, participam das festas, todo o movimento que as torcidas fazem, filantrópico inclusive. E são pessoas absolutamente do bem, dedicadas à sociedade, que querem o bem geral, não só da sua própria associação, que é a torcida organizada, como do Palmeiras, como seu instrumento aí de motivação até para se associar. Então, quando você proíbe esse tipo de coisa, você está malferindo, está ferindo um direito da pessoa de se vestir como ela bem entende, sendo uma base real, concreta. Ou seja, é mais um ato arbitrário, né, de uma gestão que se diz moderna e que, de alguma forma, diminui o direito das pessoas. É algo surpreendente, né, que a gente enxergue todas essas medidas que vão se somando e a gente não consiga perceber o desenho, o perfil autoritário da gestão, tá? A gestão caminha nesse sentido, a gestão caminha no sentido de fechar, punir, de tentar regular e de cada vez mais interferir na vida de quem quer participar do Palmeiras, né? Isso é mais um ato. Acho totalmente lamentável, sou totalmente contrário, não vejo nenhuma razão de acontecer isso. Quando até um passo, quando assim, a gente estava naquela vez que ela conseguiu a restrição dos meninos lá da diretoria da Mancha, a restrição de distância. Eu estava no clube um dia, estava saindo, os meninos não estavam conseguindo entrar no clube. Eles não estavam suspensos, ninguém tinha sido penalizado, não estavam podendo entrar no clube. Eu falei, o que está acontecendo, né? Não estão permitindo entrar. Eu fui lá na controladoria, fiz uma reclamação na controladoria imediatamente, chamamos o diretor. Quem mandou? Não aparece a pessoa responsável, né? Quem mandou? Não sei.
não pode. No fim, acabaram entrando. A minha reclamação na controladoria não tive nunca respostas, porque a gente não tem resposta, né? A gente protocola 1 milhão de requerimentos, 1 milhão de pedidos do Palmeiras, a gente não tem resposta de nada, né? Nossa responsividade é praticamente zero. Mas, assim, são medidas que vão se somando, né? Medidas claramente antidemocráticas como essa, e tem coisas que são subtexto, né? Como se a gente já fala do negócio do container, cara. Absurdo. Você pensa, meu, não é possível. Mas tá aí, o container, né? Custa R$ 50.000 para você instalar um container, né? O preço de mercado do container é 14. Aqui no Palmeiras custa 50. Todos os restaurantes do Palmeiras pagam R$ 35.000 por mês. A soma de todos os restaurantes, o aluguel é R$ 35.000 por mês pro Palmeiras. Para você botar um container vai custar 50, tá? Cadê a decisão? Não, nós discutimos na reunião. A oposição foi contra, não tem ata, não tem decisão, mas tá lá. Então, assim, é um abuso do poder econômico, óbvio, né? Tudo que é vedado pela legislação eleitoral acontece no Palmeiras, tá? Captação do sufrágio, abuso de poder econômico, tudo isso daí tem. Então, assim, a gente está nessa condição. A gente está sendo esmagado todos os dias por uma administração que tenta impor a sua visão sem dialogar. E, assim, as pessoas estão observando. Aliás, é por isso, Fred, eu fico divagando, né? Eu acho que é por isso que eu tô muito confiante nessa eleição, cara. Porque as pessoas admitem ser enganados por um tempo, sabe? Não, tudo bem, deixa quieto, eu sei o que está acontecendo aqui, mas chega uma hora que cansa. Sabe? As pessoas estão vendo a coisa, né? Então, assim, a pessoa que vai lá no container, pega o bolinho e sai comendo, não necessariamente vai votar nela. Eu duvido. Vai lá, pegou a camiseta. Você anda pelo clube, você tem uma ou outra pessoa só com a camisa da Leila, muito raro. No dia da eleição vai ter um monte. Sim. Vai ter um monte, tá? Aí a gente sabe por quê, né? Mas, assim, hoje não tem. Tem mais gente com a camisa da chapa da oposição, sabe? O pessoal circulando. E, assim, é um trabalho que está sendo feito. E eu tenho muita confiança. E a gente vai falar dessas decisões eleitorais aí, pós-filtro, mas só um detalhe para pegar o gancho para a gente não esquecer. Se a gente recuar, né, assim, você já citou, inclusive, né, a carta do Mustafa que autorizava a Leila a ir ser sócia, confirmava ela que era sócia, tal, de 96 e tal. Mustafa Contursi era próximo a ela, né? Ela vem ao clube, primeiro vem a Crefisa, mas ela vem ao clube muito trazido também pelo Arnaldo Luiz Tironi, né? Pelo Tironi, né? Então, Mustafa, por exemplo, ela foi, ele deu uma anuência, ele colocou o seu nome, né, para atestar, né, que Leila Pereira tinha condição, sim, de estatutária, tal, era sócia, beleza. Rompem porque ele não apoia, né, aos 3 anos, né, essa extensão aí de mandato. Aí houve a discussão, a partir do momento que ele não concordou, houve um rompimento, e aí toda a relação que existia além Palmeiras começou a ser discutida na justiça. E ele vai, são 3 ações, ele vai e ganha as 3, inclusive, em última instância, por exemplo, ela perdeu. Mas houve um rompimento com um, ou seja, um descartado, Mustafa. Tirone, também houve um problema, entrada na justiça, questão pessoal de dinheiro, o Tirone acaba perdendo na justiça, mas mais um, Tirone descartado, e teve um fato, né, que eu sempre citei, e nenhum setorista de Palmeiras falou, e ninguém falou, até porque existe também a agenda positiva em relação aos setoristas, e é uma tristeza isso ver, porque eu abro para a situação que não fala comigo, ele não quer falar, e a Leila, por exemplo, fez com que eu não possa entrar nas coletivas de jogadores apresentados no meio do ano. No início do ano eu fui, no meio do ano não fui. E a questionei lá atrás sobre o ingresso, que tinha um link que conseguia entrar e pegar ingresso sem estar na fila aí, né? E que ela ficou brava comigo, até ela sai da mesa da coletiva e vem falar comigo depois. Depois mandou eu falar com o Buozzi nunca falou comigo. Mas assim, infelizmente hoje, até em advento a abertura de torcedores, tendo blog de torcedores, existe um certo meio de se falar, medo de se falar o que acontece mesmo. Existe um medo de processo também na minha área, de ser processado por ela, existe, eu sei disso. E existe exatamente isso aí. Se você traz pessoas da oposição, se você faz uma crítica, você é proibido de algo, né? O que a assessoria de imprensa do Palmeiras tem feito
com alguém que cobre o Palmeiras há muito tempo, só de Jovem Pan foram 15 anos seguidos, que a assessoria hoje faz comigo é lamentável, mas eu não vou esquecer, porque eram pessoas que estavam comigo, sendo repórteres no dia a dia, e que sofreram o que eu sofri em momentos que era tudo aberto e existia problemas de relação, gestão e imprensa, e que hoje eles estão num poder e fazem isso com os outros. Isso é uma coisa mais triste que tem, é isso. O cara sofreu problemas, o cara foi retalhado em algum momento, ou teve problema para entrevista, esperou o jogador para ser entrevistado, poderia melhorar a relação, hoje não tem, o treino não é aberto, não tem treino aberto, o Abel não abre nenhum treino, 4 anos de Palmeiras, nunca, nenhum jornalista viu um treino do Abel, nem um trote no campo. Só pra ver o Abel dentro do campo, assim, nunca viu. Quando tem uma abertura pra coletiva de jogadores, tem um horário pra gente ir embora, porque parece que a gente tá com uma doença, que a gente vai passar pro jogador, os jogadores vão ficar tudo doente e o Palmeiras vai perder pro WO. Parece que a gente tem uma doença contagiosa. É lamentável, assim, e eu não vejo ninguém falar. Ninguém fala da gente. Uma repórter grávida foi assaltada na frente da academia de futebol. Palmeiras, ó, foi assaltada na frente da academia de futebol. Ah, mas a gente falou com ela, tal. Mas não mudou nada. Continua as pessoas, se tiver que fazer alguma coisa, é lá fora. Não é dentro do clube. Isso é triste. Então, assim, a gente está vendo posturas de pessoas que um dia passaram por isso, ao invés de melhorar, pioram. E aí participam de retaliação e respondem cada coisa que eu pergunto. Eu sei o que está acontecendo, mas respondem coisas que a gente finge que a gente acredita. O trabalho da assessoria de imprensa hoje, que não tem mais como selecionar jogadores para entrevistar, agendar entrevistas, pouca coisa acontece, só libera para os amigos, né? Então eu cito quais são. A Globo.com tem a primazia de receber todas as matérias em primeira mão. É o canal oficial do Palmeiras. E venho citando há muito tempo o que vem acontecendo, né? E aí tá tudo certo. Ela escolhe e tá tudo certo. É o direito dela escolher. Não acho legal, não é democrático. Eu não tô pedindo para mim só. Então faça para os outros também. Não precisa ser para mim. Faça para os outros, faça para todo mundo. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. E isso vem acontecendo com a imprensa. E tá todo mundo quieto. Todo mundo calado. Vendo tudo isso acontecer e achando isso normal, a gente está perdendo espaço, estamos perdendo emprego e ninguém fala nada. Então, assim, a gente também, desse lado aqui, está vendo isso acontecer. Tudo isso que vocês estão passando em relação à retaliação, à proibição, aconteceu com a gente também, né? No sentido, assim, aconteceu comigo, né? Isso eu posso falar muito claro e falo muito abertamente. Então, lamento muito. Então, hoje, por exemplo, mandaram outro dia, vou dar até um exemplo, Gustavo Gomes, mandaram um áudio de WhatsApp, um vídeo curtinho, ele falando antes do jogo contra o Grêmio. Os caras encaminham o áudio pelo WhatsApp, ou seja, se é o cara de rádio, é MP4, que é vídeo. Você tem que transformar em MP3. Os caras mandam o som com BG, que é o som de fundo, ou seja, atrapalhando a voz do entrevistado. Os caras não mandam um áudio limpo. Não manda, sabe? Não tem um trabalho nenhum. É o trabalho do Zé Preguiça. E tem muita gente na assessoria. E muita gente que me conheceu desde o tempo. E eu nunca dei problema lá. Pelo contrário. Sempre quando precisaram de mim, Fred, você pode fazer essa pergunta? Você pode me ajudar com isso? Sempre ajudei. Só que agora a gente vê isso. E é muito triste de ver. E gente que tem ligação com o pai dentro do clube, entendeu? Então eu fico triste com isso. Porque houve uma mudança de postura. Desculpa, até aproveitei esse gancho aí, viu, Zé? Porque também tô cansado também de ver isso aí, sabe? É muito triste. Para quem conviveu com abertura, quando eu ia lá no campo, na academia de futebol, eu escolhia quem eu quisesse para falar. E hoje não é assim. Hoje é tudo limitado. Em dia de jogo são 2 jogadores por jogo e o Abel 15 minutos. Ó, passou dos 15, acabou, não pode. Os microfones são para os mesmos, com aquelas, né? É que às vezes eles dão azar que pegam uns caras que às vezes fazem umas perguntas. O cara é palmeirense, o cara não resiste, faz uma pergunta mais crítica. Mas assim, a gente está vendo acontecer de uma gestão que a presidente fala que é jornalista. Se tem uma gestão que não foi favorável ao jornalista, foi a gestão da jornalista Leila Pereira. Tudo fechado, tudo proibido. Convida poucos, aqueles que não falam mal são os convidados. Então, assim, há um selecionamento, há uma seleção. Então, é lamentável. A gente vem acompanhando. Já tive embates com outras gestões, eu tive problemas. A gestão Beluso. Pode perguntar, o Savério lembra, o Savério é candidato. Lembra, eu tive dificuldade de fazer meu trabalho, mas nunca faltou-se o respeito no sentido de você não poder exercer sua função. Nunca tive nenhuma proibição.
E fiz matérias que denunciava, que criticava, e eu nunca tive nenhum momento tolhido na minha função, no meu trabalho, e a assessoria de imprensa funcionava. Funcionava, era muito melhor. E não tolhia e não mandava a respostinha atravessada pela metade, com má vontade, como hoje eu vejo, e tá tudo aqui, ó. Eu não apaguei nada. Porque se alguém falar, eu nunca fiz isso, eu mostro aqui que fez. Eu mostro aqui que fez. Então eu aproveito até esse espaço, peço desculpa ao Zé ter tomado espaço, porque a gente não, poucos passam por isso porque tentam fazer um trabalho correto, de ouvir todo mundo, né? E não como as pessoas são oportunistas de ouvir quando vira notícia. Eu não, eu escutei a oposição em todos os momentos, em qualquer hora. Mas o que eu vejo hoje é, lamentavelmente, postura dos meus colegas, que veem isso acontecer com os outros e não falam nada, porque se hoje foi comigo, amanhã pode ser com você. Certamente, E certamente. isso que eu vejo, não há uma postura, a gente não é unido, tá tudo acontecendo e vai ser cada vez pior, porque serão 3 anos aí de tudo fechado, sem acesso a nada e de vez em quando com abertura. E de vez em quando, hein? Não, e assim, você vê como encaixa o discurso, vale a mesma coisa para os conselheiros, né? Sim. Isso que você falou no final é muito importante, viu? A pessoa que hoje se beneficia, amanhã vai ser prejudicada. Isso não tem a menor dúvida, porque isso depende da vontade de um, né? Então, assim, basta o vento virar, que as coisas acontecem, depois vai chorar no colo da mamãe, porque não adianta nada. E esse Aí, Zé, negócio... desculpa, eu tava eu acabei mudando o raciocínio, porque você tá falando do Tirone, porque o Tirone aconteceu uma situação no clube que o Tirone foi cumprimentar as pessoas lá e tava junto lá, até com o senador, tava lá junto com ele, o pastor, e foi cumprimentar as pessoas, e ele foi cumprimentar, era o Lamac. E aí teve a discussão lá, e aí o filho foi defender o Tirone, muita gente testemunha que houve uma discussão e o Lamáquia discute com o filho do Tirone e com o Tirone. E aí teve essa indicância, só o filho do Tirone foi punido, ou seja, nem foi aventada a possibilidade, vamos investigar se o José Roberto Lamáquia participou e tal. Não, nem isso teve, colocaram-se uma pessoa que nem estava na discussão como uma das testemunhas. Então, assim, aí tem o descarte de mais um. Aí você vê descarte da Mancha. Até no Paulo Nobre a gente pode falar, porque ela chegando na gestão Paulo Nobre, é uma relação rompida, ela não cita, parece que o Paulo Nobre não existiu na vida do Palmeiras quando ela entrou no clube, parece que já entrou, era o Maurício Gagliotti, não, era o Paulo Nobre, e ela não fala, ela fala da gestão a partir do Maurício e compete com o Maurício em relação a títulos, coisa, sabe, é inacreditável a competição de quem ganhou mais, ao invés de não somar títulos, não, vamos ver quem ganhou mais, eu ou ele na gestão, e como se houve em um determinado momento uma competição. Quem gastou mais dinheiro no Palmeiras, Leila ou Paulo Nobre? Né? E aí a gente vê esses descartes de pessoas e de entidades, que é a Mancha Verde, e a última agora do Serafim Del Grande, né? Que foi um cara parceiro, sempre próximo a ela, e que ele foi corretamente falar assim: ó, houve uma homenagem, né, no clube, né, uma placa, que a Leila quis fazer para uma pessoa que fez com que o Lamáquia fosse palmeirense, e aí ele falou: ó, não é melhor você passar pelo cofre só para confirmar tudo direitinho, fazer bonitinho. Só isso. Ele fez isso, ele foi descartado. Né? Não serve mais, um grande abraço. Então, assim, eu quando vejo essas imagens, eu vejo os vídeos, eu tô vendo os vídeos da sede social, ela abraçando a criancinha, abraçando a mulher, abraçando as pessoas. Eu queria que essas pessoas depois tentassem ver se depois da eleição esse mesmo processo vai continuar. Porque o que eu percebo que é um descarte muito fácil das pessoas, mostrando mesmo que a pessoa valeu só por um momento, e não que vale para gestão inteira. É só me procurar que eu converso. Você pode falar mais do que eu. É só procurar ela que ela conversa, Zé? Olha, assim, não estou nem falando de mim, né? Porque eu tô na lista dos amaldiçoados, né? Mas eu tenho gente que, por exemplo, eu faço boxe no Palmeiras, né? Gente que tentou falar com ela várias vezes, que eu até falei assim, eu não vou junto para não ter o bloqueio. Você tem que procurar fulano, ciclano, tentar subir. Nunca conseguiram. Nunca, tá? Nunca. Mas chega num funcionário da diretoria do clube. É isso, tá? Eu acho que assim, tudo que você falou faz todo sentido, se encaixa nas relações todas que nós estamos falando. Eu acho que a questão da imprensa tem um aspecto
Fora essa coisa da diminuição dos profissionais, que eu acho que quem é jornalista tem que prestar atenção nisso, né? Mas enfim, não sou jornalista. Mas esse tratamento artificial acaba gerando uma condição que desumaniza o jogador de futebol, né? Isso contribui para que o futebol fique mais longe do dia a dia das pessoas. O jornalismo ele faz uma interface que permite que as pessoas tenham contato com esses caras que não são super-heróis, né? Eles são os caras aí, são super atletas, sem dúvida nenhuma, certo? Super atletas, caras tecnicamente bons, jogam bola, né? Todo brasileiro quer jogar bola, os caras jogam bola melhor que todo mundo, mas é moçada, é galera, assim, faz besteira, faz erro, faz festa, zoa, brinca. E aí esse tratamento que hoje nós temos aí desumaniza um pouco o jogador, o time, e isso vai acabar afastando as pessoas do que é. E aí quando vem o tempo ruim, quando vem a falha, quando vem o erro, o cara cobra com muito mais intensidade, né? Porque se o cara é um super, como é que o cara errou o Mike foi pisar na bola lá e entregou o gol, o outro, pô, não quero falar de nomes, mas você pensar assim, isso gera um distanciamento que no fim do dia prejudica essa interação do jogador. Aí o Abel ontem pediu para a torcida apoiar, se a torcida se sente entrosada com os atletas, com o time, pô, é muito mais fácil, né? E antigamente era diferente mesmo, né? Não. Cara, pô, os caras tomando banho, né? Enfim, outros tempos, outro mundo, mas o fato é o seguinte: esse distanciamento não ajuda, só atrapalha, e isso aí tem que ser pensado, não tem a menor dúvida. Tá? Aliás, pegando um gancho, né? Uma jornalista, e gerou essa condição com jornalistas e administra uma empresa de finanças, e a gestão dela, o Palmeiras, gerou prejuízos gigantescos financeiros para o clube, né? Tanto pela assunção de uma dívida que não era dívida, né? O Palmeiras já pagou mais de 200 milhões de reais por conta dessa dívida que não era dívida, quanto pela não renovação dos valores do patrocínio, né? Só esse déficit aí já bate aí quase também, sei lá, 150 milhões, fora que o Palmeiras deixou de ganhar se o patrocínio tivesse sido valorizado. Então, assim, todo mês o Palmeiras tem que ir a mercado pedir dinheiro para fechar caixa. Então, assim, é uma pessoa que se orgulha muito de ter uma empresa de finanças, né? Que um banco, acho que era um conglomerado, na verdade, né? E muito exitoso, né? Muito em função do Palmeiras, mas assim, muito exitoso. Mas assim, todo mês o Palmeiras mesmo tem que ir a banco para fechar caixa, né? O dinheiro não fecha um mês, né? Então, assim, e não é hoje, né? Faz anos que está nessa condição. Então, se ela administra tão bem, não deveria estar assim, né? Essa gestão eficiente, né? Como ela fala muito. Então, assim, fracassou, né? Aliás, eu vou dizer assim, eu sempre falo isso, né? Posso estar sendo um pouco crítico, né? Não morro de amores pela gestão, mas o fato é o seguinte: o Palmeiras tem essa trajetória de sucesso nos últimos anos, apesar da gestão Leila, tá? Que o grande diferencial do que aconteceu no Palmeiras nos últimos anos foi a contratação de um técnico que era a terceira opção, tá? Sampaoli, o cara do suco, aí acharam o Abel, Sim. tá? O Abel não existia, né? Tem história toda de achar o Abel. Esse cara que foi que trouxe um Palmeiras com nível de competição diferenciado, né? Porque o time estava mal, né? As emissões do Luxemburgo, depois o Mano, né? Nossa, que ideia boa trazer o Mano. Aí, assim, o Palmeiras está nessa condição hoje, apesar da gestão, tá? Vamos dizer bem a verdade. E sobre esses descartes, o que você pensa? Porque assim, o sócio também, de certa maneira, também pode correr esse risco, né? Hoje foi um, outro, no próximo dia pode ser outro, né? E conselheiros, né? Muita gente tá achando que depois da eleição do COF em março, muita coisa pode ser diferente. Com certeza que vai mudar, porque assim, praticado é isso, né? A gestão tem praticado, né? De novo aqui, disclaimer para o futuro processo judicial, né? Eu não estou criticando a pessoa, estou criticando sempre a gestão, né? Não tenho nada contra a pessoa da Lila Pereira, não a conheço nessa condição. Eu conheço a dirigente do clube e nesse sentido que eu faço a crítica. A questão toda é que
houve uma repetição, né? É um método, né? Já dá para dizer que isso é um método, é um ataque de problema que a gestão faz sucessivamente, né? Ela usa o que interessa e descarta imediatamente quando não tem mais função. A justificativa para isso, tanto faz, porque sempre vai ter do lado dela alguém predisposto a carregar a mala, né? Então sempre vai ter. Mas quando você não precisa mais do agente, essa coisa do seu Serafim é ridículo, né? Eu vou te falar uma coisa, não tô nem discutindo se é bom ou se é ruim. Tem uma placa lá de um tio do Lamáquia colocado lá na estátua do clube. Sim. Aí você tem uma disposição do nosso estatuto, que é a nossa lei máxima dentro do clube, que fala que para você colocar placa, essa condição tem que ser aprovada pelo COF. Então, assim, é uma placa ilegal, tendo em vista o estatuto do clube. Não estou nem falando do mérito, tá? Não quero botar uma placa da minha mãe lá. Minha mãe me ensinou a ser palmeirense, amo muito minha mãe, né? Acabou de falecer. Ela põe lá uma plaquinha do Nauzira, então pode ser? Não, mas o Nauzira não contribuiu o clube, contribuiu, torceu, amou, viveu. Tem placa? Não dá, né? Então, assim, por isso que passa no COF. São os momentos meritórios e são exemplares absolutamente destacados. E faz sentido nesse conteúdo, nesse contexto. Aí, assim, isso é claro que foi um pretexto para descartar, né? Os bastidores, o que acontece lá, não sei, não vou trazer nada, o boato não me compete nem diminuir nem aumentar, mas imaginar descartar um sujeito que foi um fiel escudeiro dela por anos e anos, né? Viabilizou a trajetória de modificação do estatuto para que ela pudesse gerar o seu projeto de poder, mostra o que é um método de atuação. Tá? A forma mais importante sentido. Outro caso, e não discutindo se é culpado ou não, tá, Zé? Mas eu vou te citar também, porque é outro descarte também. O caso Celso Bellini. Tem uma sindicância contra ele, acusado de assédio sexual, onde a presidente, antes mesmo dele ser punido e afastado, ele está punido 90 dias, né? Afastado 90 dias, e eu sou o único que tem falado desse caso. A Globo.com fez o caso, ele foi acusado, né? Existem aspas, a palavra da presidente falando que ele, do caso de ser assediador, né? Que ele está afastado por isso, que ela não ia admitir assediador no clube. Há afirmação lá. Já há um julgamento de valor sobre o Celso Bellini sem ser investigado ainda. A investigação está em curso, tenho relatado algumas coisas, tem gente que era testemunha tornou vítima. Tem algumas coisas, alguns movimentos, e você fez parte de diretor de sindicância do Palmeiras. A presidente já vira público, antes mesmo de uma sindicância ser aberta, antes mesmo da investigação ser feita, e já falar que a pessoa está fora 90 dias e afirmar, fazer juízo de valor já sem a pessoa ter sido julgada. E ela é um outro detalhe, ela é formada em direito também, então, ou seja, ela sabe que a pessoa tem o direito ao contraditório, né, presunção de inocência. Então, assim, assusta um pouco, hein, Zé? Assim, eu não tô nem falando se ele é culpado ou não. Vão falar aí no clube e ele tá tentando provar aí que ele não falou. Existem imagens, aliás, fiquei sabendo a informação que tem as imagens, os trechos, aí pediram aí a parte da defesa o vídeo inteiro, o vídeo já não tá mais, não tem mais o vídeo inteiro, só tem trechos. Então a pessoa tá buscando aí perícia para mostrar que ele atesta que não falou, não fez, não cometeu assédio sexual. E fora outras coisas, o advogado não consegue ter acesso ao processo, que é uma reclamação, fez um BO contra o chefe dessa sindicância. Toda uma movimentação em que a gente vê que a pessoa não tem realmente o direito à defesa amplamente, né, como rege a nossa Constituição. Mas sobre esses passos feitos, não é também perigoso, Zé, no sentido assim, não vale mais para mim, tá sendo...
pode tirar, não quero perto de mim, porque o Celso Bellini era uma pessoa que fazia parte da gestão, inclusive, de convivência da gestão, Zé. Camarotes, tudo mais. Sim. E o que você acha? Eu acho que assim, eu já falei num momento que fui diretor de sindicância, né? Mas eu sou advogado, né? Sou procurador do município de São Paulo, trabalho há muitos anos na área. É assim, o tratamento foi todo errado, né? Primeiro, né? Sempre o aviso anterior, né? Assédio sexual tem que ser punido, é inadmissível. Claro. Não se pode admitir em momento algum, em lugar algum, especialmente dentro de um clube, esse tipo de conduta, uma conduta de assédio sexual. Ponto final. Ao caso concreto. O que aconteceu de fato? A diretoria do clube divulgou o nome do acusado imediatamente. Este é o pior tratamento possível que pode ser dado ao caso. Você lembra da escola de base, né? O caso clássico da escola de base, né? Que gerou muita discussão no Brasil uma época. O pessoal fala, apedrejou a escola, no fim não era nada daquilo. Não estou dizendo que seja, estou dizendo que não seja. Estou dizendo só o seguinte: você tem que ter o cuidado de preservar o nome das pessoas, vítimas e até dos acusados, para esclarecer a situação. Tem que esclarecer a situação. A suspensão preventiva é atribuição da diretoria. Poderia ter sido feita e foi feita. Agora, ir à imprensa, nomear o acusado e investigado, na verdade, investigado, e gerar com isso uma condição para a sociedade, né, de pré-culpabilidade, isso aí foi uma abordagem muito errada. Muito errada. E isso não tem a dúvida que vai gerar consequências para o clube, tá? Assim, muito claramente vai acontecer isso. Então, foi uma abordagem muito errada. Não se pode fazer isso. Tá? Tem que preservar a vítima, tem que preservar a família da vítima, tem que preservar o clube dessa condição, mas até que se defina a culpa de uma forma incontestável, preserve-se as pessoas. Porque isso é muito sensível. O Celso já é um senhor, né, de idade, não é participa, serviu o clube por décadas, né, e agora está aí nessa condição. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. E acaba sendo, acho que assim, evidencia mais uma vez essa falta de empatia, né, com quem esteve ao seu lado em momentos da sua trajetória. Isso é uma característica da gestão, tá bom? E o descarte daquele que não é mais útil, a situação de afastar que não precisa mais, né? Por que o Tarso não é mais candidato a vice-presidente, né? Em algum momento a Mancha Verde era importante, não é mais, né? Então, vou citando Tarso, desculpa nominar o Tarso, desculpe Tarso, estou citando assim porque... Mas aconteceu, é um fato. fato. O Tarso conseguiu, infelizmente para ele, ficar mal com a torcida e ficar mal na gestão, né? Infelizmente. Trabalhador, cara, um cara que ajuda muito o Palmeiras, fez muito pelo Palmeiras, foi usado. Então, a própria assim, Neive também, a Neive que não está na chapa. Então, assim, eu acho que isso aí tudo mostram, são evidências de um método, né? Eu tô falando sempre assim, isso é um método, é muito mais do que um episódio. E tá todo mundo vendo. Assim como é um método você partir para compra de voto, né? Eu gosto de festa. Quem não gosta de festa? Eu gosto de festa. Assim, mas se eu fizer uma festa por semana na minha casa, garanto que eu vou quebrar, tá? Não dá para sustentar isso. O clube social ele tem uma trajetória de recuperação até às custas de uma precarização de serviço, mas ele tem uma história de recuperação financeira que hoje está equilibrado. Agora, os custos associados a eventos dessa magnitude que estão sendo feitos toda semana vai gerar um buraco. O clube paga. Né? Não é que assim, a Leila está dando, não é a Leila, tá? É o clube. O clube está pagando e o clube vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para fazer isso. Ela pode vir amanhã assistir a entrevista e falar que não está aqui comprovado, o clube tem dinheiro. O clube hoje está rodando, talvez seja fosse o caso do clube melhorar o que está
ruim, né? Acabou de inaugurar a piscina está interditada de novo, né? Outro dia eu fui no evento lá na churrasqueira da piscina, um banheiro destruído. Então, assim, o que está acontecendo? Tem um problema na sauna também, caiu, né? A parte do teto da sauna. Então, da sauna, assim, mas como as coisas assim, tudo bem, né? As pessoas querem a festa, eu acho que tem que ter mesmo que gerar evento no clube, tem que trazer os associados, mas assim, é muito claro que todo esse movimento está sendo feito para eleição, para gerar a condição de ela subir no palanque e passar o seu recado. Espaço, aliás, que não é concedido para a oposição, tá? O que eu falei para os caras, assim, não é nem o caso de tentar impedir, porque a gente não vai conseguir impedir, é uma besteira ficar brigando com isso, que passa uma mensagem muito ruim, né? E não quer que o sócio participe, nada disso. Mas já que é assim, então tá bom, já que se a Leila for falar 5 minutos, nós estamos em plena campanha eleitoral, abre 5 minutos para o Savério. Por que não? Paridade de armas, democracia, gestão moderna. Não é? Aproveita que os sócios estão confraternizando e não é um evento político, né? Porque ela fala que não é um evento político. Então, se ela falou, abre para os pronto, acabou. Tudo igual. Mas assim, não é o que vai acontecer. Não é o que acontece, não é o que vai acontecer. Mas a gente está nessa encruzilhada, cara. Assim, me preocupa muito, muito mesmo, porque a partir de agora, se ela for reeleita, eu só estou cogitando isso por hipótese, porque eu acho que o Savério vai ganhar essa eleição. Se ela for reeleita, o que vai acontecer a partir de agora, a gente não sabe. Eu tenho certeza de uma coisa: assim que acabar o mandato da presidente Leila Pereira, ela vai desaparecer do clube, certo? Os palmeirenses continuarão, a Leila vai embora do clube. O Palmeiras não é o clube dela, né? Ela frequenta outros clubes. E não é da vida dela. Ela vai embora. Ou ela vai embora de vez, ou ela vai partir para o tal da SAF. Tá? Eu sou contra a SAF? Nem contra nem a favor, tem que ser estudado. Hoje o clube tem um estatuto que dificulta um pouco implantar a SAF, mas a gente muda o estatuto a toque de caixa quando interessa, né? E para que vai servir essa segunda gestão da Leila? Que ela fala, na minha gestão não vai ter SAF. Né? Então tá bom, então daqui a 3 anos a SAF entra em vigor, tem 3 anos para preparar, não vai ser mais ela. O próximo presidente vai cuidar do futebol, que é um negócio bilionário. Pô, será que é isso? Tá nos planos? Para que ela quer a reeleição? Esse é o ponto. Né? Eu não sei por quê. Bom, não seria porque ela quis ser presidente. Ô, Zé, só aproveitando então da campanha, né? Você colocou um stand, 50 mil. Se quisesse usar o ginásio que teve aí o aniversário J Quest, teve a Ivete Sangalo outra vez, 100 mil. Restaurante, 10 mil. E aí sai a matéria do UOL, Danilo Olivieri, né? Que também, né, Danilo? Você não acredita nada que eu faço, mas é inacreditável, mas eu sempre acredito do Danilo aí. Danilo colocou que foram cotar o stand, que custaria 50 mil a oposição, foram cotar, sairia por 14. Aí o Alcir, que teve a notificação extrajudicial, notícia trazida por nós aqui, também não respondeu oficialmente, disse que agora, mas é 15 mil, mas tem a manutenção, o custo gera 50. Primeiro, é sobre esse custo do stand e também a atuação do presidente do Conselho Deliberativo, que deveria ser um cara isento, né? Porque ele é o chefe de um dos poderes do clube. Deveria não pender nem para um lado nem para o outro. Tinha que ser neutro. Ele apresentou as regras, não houve discussão das regras. Ele disse que, não, mas ninguém falou nada, ninguém contestou, mas não tem a ata apresentada. Ele foi notificado extrajudicialmente, ele e o Maurício Camargo, segundo o vice, né? O primeiro vice dele. Primeiro vice, não, o vice dele foi notificado. E nenhuma resposta oficial sobre o posicionamento da oposição, querendo que as regras sejam claras. Eu já conheço o Alcir há alguns anos, profissional de direito, um sujeito íntegro, um cara do bem, muito responsável. Sua atuação como presidente do conselho, muito ruim. Ele não tem conseguido trabalhar essa questão, ele não tem conseguido trabalhar com independência, não tem conseguido trabalhar privilegiando a função do conselho. O conselho tem que ser independente da diretoria executiva.
Se o conselho não for independente da diretoria executiva, o poder no clube fica desequilibrado. Não é oposição à diretoria, é independência. Independência significa poder fiscalizar, questionar e atuar para construir soluções. O conselho hoje está atrelado, né? Seja em função dos 160 diretores conselheiros, seja em função de uma prática que se estabeleceu já a partir de Serafim, né? Ou mesmo de antes, enfim, não sei se o Serafim inaugurou isso, não seria injusto falar também isso, mas o Serafim é muito claro também isso, do conselho servir como um campo acessório de gestão da diretoria executiva. Eu acho isso lamentável, sabe? O Alcir, ele tem uma possibilidade de atuar como um ator que traga para essa eleição uma condição de equilíbrio. Ele não tem feito isso. Não tem feito isso. O mínimo que se espera de uma gestão, de uma eleição, é a paridade de armas, a capacidade das duas partes poderem dialogar e discutir os temas no equilíbrio. Toda legislação eleitoral é voltada para isso. Mas no Palmeiras nada disso vale. Essa cláusula essa coisa do stand é muito claro, tá? É óbvio que isso aí é uma barreira. É óbvio que é uma barreira, né? 50 mil reais, né? Eu não tenho aqui no meu bolso 50 mil reais. Sabe? Vou tirar da minha família 50 mil reais para botar um stand no Palmeiras. Não tem a menor condição. Então, assim, é uma cláusula de barreira importante. É isso aí. Qualquer um pode competir na Olimpíada. Basta você fazer um tempo de 100 metros em menos de 10 segundos. Porra, tudo bem, né? Na Olimpíada é mérito. Aqui é dinheiro. Né? É uma barreira importante. E o aluguel do ginásio, todos esses elementos que acabam gerando custos extraordinários e no fim do dia vão impedir uma ação equiparada das duas partes. Falar, não, mas o Savério sorteou o lugar dele. Eu não ia sortear? Tem que sortear, depois vai discutir, tem que discutir, o preço está abusivo. E a falta de resposta, a falta de diálogo, a falta de condição de desenvolver os temas é péssima. Porque assim, você me desculpa, a função do presidente do CD nesse momento seria, não dá para considerar isso. Os caras têm que instalar um quiosque nessa padronização, quanto custar? Tudo bem, o clube vai ter que ceder o espaço, porque é provisório. A campanha eleitoral beneficia quem informa o associado. Isso tem que ser pro bono, sabe? Não é que é uma bagunça, tem que ser organizado, mas tem que ser viabilizado e não impedido. E esse tipo de noção de função democrática de um órgão institucional que falta, que não está se mostrando relevante, é profundamente lamentável. E, de novo, a pessoa, o profissional, não estou falando disso, estou falando da gestão do sujeito com o presidente do CD, que, na minha opinião, deixa muito a desejar. Muito. E isso vem se agravando. E assim, de novo, né? Todos esses atores, né? O ator do COF, né? O cara que está lá nesse momento, tudo é descartável, né? E as pessoas já sabem, né? Já sacaram, né? Então, estão se aproveitando, ou estão vivenciando, se aproveitando não, estão vivenciando a sua situação, mas já sabem que daqui a pouco, quando interessar mais, troca. Porque o mérito, na verdade, acaba sendo o quanto você apoia a gestão. Esse é o mérito. Né? Uma vez, você acabou de ser eleito, eu fui conversar com ele, tentei falar com ele, vamos abrir comissão dentro do conselho, sabe? Comissão permanente, para o conselho produzir informação, para o conselho dar função para os conselheiros. Porque o conselheiro produz muito pouco. Produz muito pouco, Palmeiras. Sim, são poucas reuniões. Poucas reuniões e, assim, no quadro atual, em que os conselheiros são diretores, o conselho fica meio sem função. Né? Você vai lá, faz um levanta e senta. Só isso. Vamos criar solução, vamos criar pauta para a gente poder propor para a diretoria. Tá, vamos ver. A gente conversa. E assim, não dá. Eu acho que assim, a gente está num momento muito, muito delicado, muito ruim. E eu realmente não sei. Assim, de novo, eu acho que o Savério está chegando forte para essa campanha, que as pessoas estão plenamente conscientes de que tudo que está sendo movimentado é eleição. E chega uma hora que as pessoas
cansam de ser compradas, né? A pessoa está o tempo inteiro ali forçando uma situação. Mas se a Leila vence, eu tenho um pouco de receio do que vai virar essa próxima gestão, de onde vai caminhar essa próxima gestão. Eu tenho realmente, para mim, é um enigma, não consigo enxergar. Ô Zé, aproveitar, a gente está na reta final aí, mas esse estilo do pão e circo, né, dos eventos, festas semanais, shows importantes, né, pô, isso de certa forma não pode realmente atrair o sócio para seguir e votar na Leila? Você acha que essa linha pão e circo aí da velha política, você acha que de certa forma não pode aí atrair aquele... Às vezes o cara não acompanha esse dia a dia do clube, não sabe as coisas que a gente está citando aqui que vem acontecendo, ele só vê, ele chega lá, tem a festa, ele vai lá, consegue fazer o esporte dele, conviver no clube, com as famílias. Você acha que esse método, de certa forma, não pode realmente, mais uma vez, dar certo? Pode, pode. As fichas estão todas ali, né? É muito fácil, né? Você enfeita bastante a noiva. Agora, o que eu estou dizendo é assim, as pessoas já sabem que isso é método, tá? Tá. A pessoa vai lá no stand dela, pega lá o bolinho, não vai votar nela, tá pegando bolinho, né? Vai na festa, tal. Assim, o Savério não vai deixar de fazer festa no clube. O Savério propõe uma coisa diferente, propõe uma governança que privilegia os serviços ordinários do clube, que privilegia a atuação do sócio, transparência, uma gestão mais democrática, mais aberta, e que tenha também os eventos. O pão e circo, o método milenar, funciona, captura, né? Captura, mas isso tudo tem limite. Estou dizendo o seguinte, isso tem limite. Que hoje, até por ser a segunda eleição da Leila para presidente, eles já perceberam, né? Que aquela coisa que chega na eleição, depois passa e agora voltou. É captação de sufrágio, coisa que na legislação eleitoral é proibida, o Palmeiras é estimulado, né? Sob os olhos aí de quem deveria controlar o processo. Aí assim, vai atrair gente? Vai. Mas tá todo mundo ligado, cara. Tá todo mundo ligado. O que pode gerar voto para ela nesse sentido é o cara que fala assim: ah, tanto faz um ou outro. Essa aqui, pelo menos, é da festa. Mas esse tanto faz um ou outro tá caindo. Porque, querendo ou não, as informações estão circulando. Né? Isso que você está fazendo. Né? Essa missão que você pegou de informar, de esclarecer do que é a política do clube. Isso gera repercussão, as pessoas entendem. Hoje em dia você fala com o sócio, ele já sabe que tem coisa por trás, né? Ele já sabe do subtexto. Aí a opção dele é ir ou não, né? Tanto faz, o tanto faz é a praga do brasileiro, né? Que o tanto faz gera espaço para todo tipo de aproveitador. Não estou falando do Palmeiras, estou falando do Brasil inteiro. Mas uma boa parte dos sócios já está entendendo que onde o apito toca. Então, eu boto fé. Eu acho que o Savério está conseguindo comunicar com os sócios de uma forma cada vez mais adequada, né? Tá falando com os associados. A gente propôs e teve muito sucesso aquele formulário lá para os sócios proporem as melhorias para o clube, muito sucesso, adaptamos o que foi necessário do plano. Ele está ouvindo as pessoas, sabe? Ele está ouvindo as pessoas. É diferente de você fazer um evento, distribuir lá a pizza, fazer um discurso no Mequetrefe e falar vota em mim, e de você pegar, ter uma postura de ouvir as pessoas para entender as demandas, para tentar construir a plataforma. Nós estamos construindo a plataforma a partir das demandas. Nós não estamos oferecendo prato pronto. Ô Zé, eu tô percebendo, assim, e me disseram que, pelo menos entre os seus pares, ela tem dito que para ela será uma vitória se a oposição tiver só 500 votos. Se ela conseguir massacrar a oposição, se ela quiser conseguir mostrar para a opinião pública, para o sócio, para o universo Palmeiras e para o universo fora Palmeiras, que a oposição, aquilo que ela falava, que a oposição é pequena, né? Que a oposição é só meia dúzia. Ela quer massacrar aquele que foi e mostrar para o Savério que ele que quis ser o adversário, olha o que ela faz com quem tenta ser o seu adversário. Você está percebendo nesse sentido também, assim, no sentido, ela quer mostrar
que a oposição é menor e que ela consegue, entre aspas, massacrar a oposição? Ah, sem dúvida. Essa é a visão dela. Eu acho que ela vai se surpreender bastante. Eu acho que ela tem uma questão que ela vive numa bolha, né, de apoiadores, né? Alguns decididamente puxa-sacos, outros caras que são apoiadores. E essa bolha que ela vive mostra para ela algo que não é a realidade do clube. Não é a realidade do clube. Eu sempre falo assim, ela vai lá nos eventos, né, tal. Eu falo assim, se hoje o Paulo de Almeida Nobre entrasse no clube, ele ia ser aplaudido da portaria até onde ele estivesse, cara. Ela nunca vai ter isso. Primeiro que nós sabemos, né? Se acabar a gestão, ela vai embora. Mas ela não tem isso. E mesmo dos apoiadores. Tem muita gente que está com ela porque tem medo de contrariar. Quem fala qualquer coisa diferente é afastado. Eu não estou falando isso assim. Estou vendo como método, tá? Se ela acha isso certo, é um problema da atuação da diretoria, como tem que achar que tem que trabalhar. Mas essa bolha, nós vamos furar ela dentro da eleição. Ela vai ver que não é bem assim, não. Assim, porque historicamente não é essa condição. E essa questão dela querer massacrar a oposição, ter uma vitória contundente, afirmar aí a sua primazia, sua capacidade, eu acho que tudo bem, né? Uma das qualidades que ela tem é que ela é uma pessoa de fato competitiva, né? Uma pessoa que mostra muito essa gana aí de disputar, de brigar pelas coisas. Isso é uma qualidade, né? Mas eu acho que ela deveria entender em algum momento que a oposição faz parte do processo de construção de consenso do clube. E a oposição melhora o clube. Ela deveria chamar a oposição, não afastar a oposição. Chamar a oposição melhoraria a gestão dela. Ela está abrindo mão da condição de melhorar a gestão dela. Não sei se ela vai ter condição de aprender isso, porque pode ser que ela perca essa eleição. Se ela continuar, tomara que ela abra o olho. Nós tivemos aí, antes de eleição, renovação com a Puma, acordo com a W Torre, tá voltando só o patrocínio. Primeiro, você acha que vem antes do dia 24 esse anúncio? E o que você está achando de todo esse movimento? Que as informações seriam o Sporting Bet, acima de 100 milhões, dando até 150, 160 em relação a bônus, né? E bônus é sempre, gente, atingindo metas, tá, gente? Não é que vai, o bonzinho aqui, o cara vai colocar 50 milhões a mais, né? Ou seja, pode gerar até 150, 160 milhões de reais. Como que você está vendo esses movimentos e essa parte final? Tá faltando só isso aí para anunciar. Eu acho até que ela vai anunciar os da eleição, né, para poder gerar mais um evento. Mas assim, na hora que você para para ler, né, você vê como o último movimento, né, de renovação da Crefisa foi prejudicial ao Palmeiras, né? A defasagem dos valores, a diferença do que é pago para os clubes que têm bons patrocínios da primeira divisão e o que nós recebemos hoje, né? Sempre lembrando que o patrocínio não é doação, né? É muito engraçado, né, quando a diretoria vem e se manifesta como se ela tivesse doado dinheiro para o Palmeiras quando a Crefisa fez patrocínio na camisa. A Crefisa cresceu 5 vezes desde que entrou no Palmeiras. O núcleo universitário da FAM inexistia, hoje é uma potência. O Palmeiras levantou de uma forma inacreditável as empresas, ela recebeu milhares de vezes mais do que ela deu ao Palmeiras, né? E é uma troca, né? Uma relação comercial. Então, assim, não houve doação nenhuma. E essa renovação da Sporting Bet, nesse caso, se confirme, né? Né? É necessária, útil. Nós, obviamente, não tivemos qualquer tipo de acesso à documentação proposta apresentada. Né? Isso aí não é nem de se esperar mais essa altura do campeonato. Nem o acordo com a W Torre, né? Nem o acordo com a W Nada, Torre. né? Esse acordo da W Torre, eu gostaria muito de ler esse acordo, né, para saber, para tentar entender o quanto, porque assim, numa negociação, você tem o melhor resultado possível para as duas partes. Você cede também, né? Você cede também. Isso, eu quero entender o quanto o Palmeiras cedeu. Né? Ah, foi ótimo, foi ótimo. Vamos entender o acordo? A gente não consegue saber o que aconteceu. Tá? A gente consegue
saber que houve, assim, a pacificação do conflito é ótima, mas a que custo? Esse custo nós não sabemos ainda. Então, tá tudo certo, né? Mas cadê a informação? Cadê a transparência? Cadê a nossa capacidade de afirmar as coisas? Não tem. Então, assim, eu acho que ela vai gerir, né? Mas eu acho que sim, essa coisa do patrocínio novo só evidencia o quanto o Palmeiras foi prejudicado com a falta de atualização dos valores do patrocínio. Né? A coisa do Maurício assinar nos últimos dias da gestão dele lá a renovação sem correção, né? Mostra que foi um prejuízo muito grande para o clube financeiro. Né? Ah, não, precisava o contexto privilegiar o parceiro, não estou nem falando isso. Estou falando que financeiramente foi muito ruim. Né? E eu acho que isso hoje está muito claro com essa renovação, com essa nova parceria que vai ser assinada. Então, de novo, ela vai anunciar, vai tentar colher os louros disso, como se fosse um super episódio de gestão eficiente, mas está 3 anos atrasado. Né? Ô, Zé, só aproveitando, a gente está no final mesmo e eu estou tomando o seu tempo, eu agradeço muito a sua atenção aqui, mais uma vez, aí o A Bola Não Para. Foi feita uma auditoria no início da gestão Leila Pereira, né? Essa auditoria nunca foi apresentada, inclusive colhendo dados dos sócios e conselheiros, de todo mundo aí do clube. Eu tenho perguntado para muita gente, você tem curiosidade de saber, você gostaria de saber sobre a auditoria, o que Óbvio, apresenta? Porque óbvio. Inclusive, assim, é mais um absurdo, né? A gente pode, assim, não é que, poxa, tem coisa que eu não esqueço, viu, Zé? O povo esquece essas coisas, eu não esqueço. Isso que é que você é quem você é, Fred, jornalistão. A coisa é a seguinte, a auditoria foi uma auditoria feita no clube e que não foi repassada aos órgãos do clube. Então, o resultado de um pente fino feito no clube, os órgãos de controle do clube não têm acesso. É surreal. É surreal. É como se assim, se eu amanhã ganhasse na Mega Sena, quisesse contratar a Price para fazer uma auditoria no clube, falasse assim, agora eu quero dar de todo mundo, quero saber tudo, vou fazer um pente fino aqui e faço. Faço? É claro que não. É óbvio que não. Porque as pessoas têm os seus dados protegidos, têm as suas informações protegidas, o clube tem as suas informações que são sigilosas. Se não for para o clube, como é que você faz uma coisa dessa? E até hoje não tem. E nós questionamos também os órgãos de controle, o COF, o CD, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E tudo isso é tratado com naturalidade, como se fosse algo absolutamente corriqueiro. Então, uma pessoa, que é a pessoa, detém as informações detalhadas do clube, das pessoas, dos sócios, das coisas, de tudo do clube, e não libera para o próprio clube, que é o responsável por essas informações. É uma coisa pitoresca, para dizer o mínimo, né? Injustificável, a meu ver, mas que assim é tratado de novo, né? Com toda tranquilidade por quem administra as instituições do clube. Eu acho muito lamentável isso. Assim, e o sócio deveria entender isso, sabe? Porque é o interesse dele que está em jogo. Claro. Até para saber se tem alguma coisa, se não tem, se foi tudo transparente, se foi tudo correto. Né? Até para eu saber. Foi tudo certinho, dá tudo correto. Olha, até para se elogiar. Não, tem uma coisa aqui, a gente, aí tem que investigar. Mas até para isso, né? É óbvio, né? Isso é interesse geral. Uma associação, não pode esquecer que uma associação, o Palmeiras é uma associação, é um clube. Uma associação é uma união de pessoas para uma finalidade, né? Então, o Palmeiras é um clube esportivo social que o que forma o Palmeiras, né? É claro que o Palmeiras ultrapassou muito o conceito de clube normal, né? O clube da Lapa, o clube Espéria, não é isso mais o Palmeiras. O Palmeiras é uma instituição de caráter mundial. Mas a associação em si, esse núcleo que forma o clube, é uma união de pessoas para uma finalidade. Então, tudo que acontece a respeito do clube tem que ser informado para as pessoas. As pessoas são o clube, né? E o Palmeiras ainda tem o dever extra de informar fora dos muros, né? Mas internamente, sem dúvida nenhuma, tem que falar, tem que mostrar. E assim, sonegar essa informação me parece irregular também. E para fechar, agradecer muito a sua participação. A origem da punição, vocês terem questionado, por exemplo, a placar linhas aéreas, né, entre outros conflitos de interesse, que é um assunto que sempre incomoda a presidente.
as perguntas foram feitas e as respostas não vieram. E aí ainda depois surgiu a Arena Barueri, né? Que é uma gestão feita pela empresa, né? Ligada a presidente e ao seu marido. Serão perguntas sem respostas? Não tem jeito, assim, não tem como. O que você pensa a respeito, já que vocês foram retalhados por isso? Alguns já foram pedir perdão e saíram dessa lista aí de retalhados que eu sei. Pedir perdão entre aspas, né? Foram lá falar, não, poxa, eu assinei, mas não sabia que era isso, aquela coisa, né? Que me disseram que foi um dos motivos alegados. Assinei, mas não sabia que era isso, se eu soubesse não tinha entrado, para voltar até as benesses já citadas aqui no nosso papo. Mas, e aí, são perguntas sem respostas, placar e também a Arena Barueri, que está em reforma e por isso foram 2 jogos em Campinas, não foi porque ela deixou de jogar em Barueri por motivo, pelas críticas, pela escolha do estádio, por exemplo? Perguntas sem respostas. E assim, a gente não consegue nem forçar uma condição porque assim, isso é do interesse do órgão de controle da diretoria executiva, o Conselho Deliberativo, exigir da diretoria, mas o Conselho não exige, né? Aí, de novo, aquela atuação que eu acho muito aquém do que era esperado do Alcir como presidente do Conselho, tá? Essa incapacidade do Conselho obter as respostas para poder funcionar regularmente é mais uma falha de gestão e mostra a atual condição do que é o clube, né? Todas a questão da arena, né, dessa intenção aí de levar jogos do Palmeiras, né? Não sei o que eu estou dizendo, ela falou, o Palmeiras agora tem 2 casas. Não, o Palmeiras não tem 2 casas. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque. Nossa casa é essa. Em Barueri, o torcedor não vai. Não vai. É um estádio diferente, o torcedor não vai. Enfim, independentemente disso, né, do quanto vai agregar o valor do negócio do concessionário da Arena Barueri e o Palmeiras joga lá, né, mais um conflito de interesse, o que nós temos é uma série de questionamentos, de perguntas, de indagações, de impressões que não repercutem, sabe? E não há o menor interesse de quem deveria exigir da diretoria executiva as informações, os esclarecimentos e proporcionar esses esclarecimentos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque isso não vai ter um bom resultado lá na frente, sabe? Quanto mais você abre mão de suas prerrogativas institucionais, mais você abre espaço, porque o poder não aceita vácuo, né? O poder não aceita vácuo, né? Quanto mais o Conselho e o COF abrem mão das suas funções, mais gigante se torna o poder da diretoria executiva, e é um poder sem contraste, acaba sendo um poder ditatorial, um poder que vai cometer erros e vai necessariamente conduzir a mau caminho. Eu fico muito triste com essa atual condição, muito preocupado. Zé, eu agradeço muito a sua atenção mais uma vez aqui com a Bola Não Para. Boa sorte aí na sequência, né? A gente vai ter aí mais alguns passos em relação às eleições, com algumas novidades, certeza, com alguns movimentos, e a gente vai estar acompanhando e relatando aqui, deixando claro que aqui o Bola Não Para sempre de forma democrática, tá? Para todo mundo falar, é que realmente a Leila Pereira eu convidei para uma entrevista, a informação foi que ela tinha 81 pedidos e não tinha um espaço para mim, não tem nenhum problema, fiz o convite, que é uma obrigação minha de fazer, como faço a todos da situação que quiserem se manifestar. O Alcir mesmo já procurei, não responde minha mensagem de WhatsApp, mas eu cito aqui, porque senão depois as pessoas, mas não me procurou. Não, eu procuro, mas cada um tem o direito de querer falar ou não. Aqui eu tenho o dever de deixar aberto a possibilidade de todos se manifestarem, quem foi citado quiser se manifestar, tá tudo certo e tá tudo ótimo, e eu tenho até uma alegria de poder ouvir todo mundo. Eu acho que o trabalho que eu fiz e venho fazendo, a partir do momento que começou a ficar tudo mais restrito, eu fui pro lado da cobertura política do clube, não é de hoje, sempre ouvindo todo mundo. Então, fico à disposição de todos e agradeço mais uma vez sua atenção, viu, Zé? Um grande abraço aí. Obrigado pelo trabalho, Fred. Obrigado pelo trabalho diferente, um trabalho muito competente, muito fundamentado. Boa sorte aí na sua tarefa, na sua missão, né? Uma hora vai render lucro, sabe que uma hora vai render resultado, não vai ter jeito, não há mal que sempre perdure. As coisas vão se adaptar e a gente vai conseguir voltar para uma condição boa de convivência, né? Por hora, obrigado pela possibilidade de falar,
Obrigado pela paciência. É isso. E tomara que tenha rendido uma boa entrevista aí. E vamos para cima, cara. Vai ser uma eleição bem legal e o resultado disso aí só vai favorecer o Palmeiras em todos os sentidos. E é importante, só para registrar mesmo, é para você que é sócio do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, saber o que acontece no dia a dia do clube. Tá aqui gente colocando a cara e falando, né? Tá aqui eu falando de informações que eu recebo. Então é importante você analisar e avaliar e ver. Aí a decisão é sua, de torcedor, de apoiar um lado, apoiar o outro, e você sócio de votar em um lado ou votar no outro. Aqui tem colocado sempre aí o que acontece, né? A realidade dos bastidores do Palmeiras que você normalmente não vê por aí. Tá legal? Muito obrigado a todos. Se inscreva, dê seu like. Após o vídeo, após o chat, aproveita que o vídeo é salvo. Mande sua pergunta, seu comentário. Sempre é bem-vindo. Eu gosto da manifestação de vocês, tentando responder a todo mundo. Claro, com educação, com gentileza. Gera gentileza, eu respondo. Se é com ofensa, um grande abraço. Não vou responder, mas agradeço mesmo assim. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima.